anunciar a voz de prisão. Eu até tentei dizer: se ajoelha, nós vamos te prender. Acompanhe-nos segundo a lei romana judaica. Mas a palavra não saía. As cordas vocais não tinham força. E fugiu o fôlego. Eles não conseguiram dar voz de prisão a Jesus Cristo. Eles retornam. Os sacerdotes agora não tinham mais vontade de prender Jesus. A palavra de Deus vai dizer: agora não queriam mais prendê-lo, mas queriam matá-lo. E o objetivo e a estratégia humana era a seguinte: bom, não deu para prender, nós vamos agora aumentar a ameaça. Vamos dizer que vamos matá-lo, que talvez assim os discípulos dele param de seguir a Jesus Cristo, e então esse negócio aí diminui, perde a força. Mas pelo contrário, os discípulos criam cada vez mais em Jesus Cristo, com o anúncio de dos seus milagres e suas maravilhas. Só que teve um ponto, uma particularidade que Jesus Cristo permitiu que acontecesse. Mesmo ele anunciando, prevendo, anunciando a data e o minuto específico de sua morte, no Getsemane, quando se retira para orar, na Santa Ceia ele anuncia: eu serei morto, eu serei crucificado. Ele dá um aviso aos discípulos do que deveriam até fazer para relembrar a sua morte. O ponto é, e agora eu chego no meio da mensagem, é que nós seres humanos, às vezes escutamos a introdução, às vezes escutamos a palavra, às vezes escutamos os ensinamentos, mas na hora de praticar, os joelhos tremem, as pernas estremecem, e falta ânimo, falta força. Mas é isso que o escritor aos Hebreus está dizendo: considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não desfaleçais. O maior exemplo, a maior referência é Cristo Jesus. Ele foi crucificado, e aqueles discípulos não tiveram coragem. De fato, de certo modo, parcialmente, aconteceu o que a diretoria judaica acreditou que aconteceria. Eles de fato tremeram, eles de fato tiveram medo, eles vacilaram. Mas ainda não havia acontecido uma coisa. No dia que Jesus havia sido crucificado, a promessa do Espírito Santo descer na terra ainda não havia acontecido. O renovo no dia de Pentecostes ainda não havia acontecido. E por isso eles vacilaram, porque não estavam cheios do Espírito Santo e da autoridade de Deus. Mas ao terceiro dia ele ressuscita. O túmulo fica vazio, o véu se rasga de alto a baixo, a terra estremece, a porta é aberta, e Jesus Cristo surge ressuscitado. E Jesus Cristo vai ao inferno, pega a chave da morte e anuncia: eu venci a morte. E aqueles discípulos agora, que outrora estavam medrosos, que estavam com medo, começam a serem revestidos do Espírito Santo. Só que ainda não havia se cumprido o que havia sido profetizado. Jesus Cristo vai ao céu, é visto por uma multidão de mais de 500 pessoas, como está descrito pelo apóstolo Paulo. Essas pessoas veem Jesus Cristo indo aos céus, e os anjos anunciam: um dia ele retornará, um dia ele buscará a sua noiva, um dia nos encontraremos com ele nos ares. E Jesus Cristo deixa uma promessa: enquanto eu estou lá preparando morada, deixarei o Consolador sobre vós, deixarei o Espírito Santo sobre vós. No dia que forem cheios, vocês vão entender, haverá um selo, haverá algo específico, majestoso, magnífico,
começam a duvidar, eles começam a questionar se de fato as promessas aconteceriam, se de fato tudo que foi prometido um dia acontecera. E o escritor aos Hebreus, muito iluminado por Deus, muito inspirado pelo Espírito Santo, vai dizer: olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do Pai. O que ele está fazendo? Ele está relembrando a igreja primitiva. O Deus que vocês servem, o Jesus Cristo que vocês creem ressuscitado, está à destra do Pai. Como assim? Alguém, um diácono da igreja, muito cheio do Espírito Santo, tomado pela palavra de Deus, um dia foi apedrejado, foi um mártir da igreja, e quando ele estava sendo apedrejado, ele falou: vocês podem matar essa carcaça aqui, vocês podem matar esse corpo corruptível aqui, mas eu estou vendo um, que o céu está aberto, e eu estou vendo ele à direita, à destra do Pai. Eu não tenho medo da pedrada, eu não tenho medo de morrer aqui, porque eu vivo com Cristo, porque eu sei que Ele ressuscitou. Como se fosse um açougue, era dia e noite sacrifício de animais. Você matava, você escorria o sangue, e então se sacrificava. Imagine você, nós seres humanos, meramente mortais, que pecamos até em pensamentos, quantas vezes teríamos que matar um animal para redimir os nossos pecados? E eles usavam isso contra o povo, exigindo dízimos, exigindo ofertas, exigindo sacrifício, e que seguissem fielmente a lei mosaica. Mas Jesus Cristo aparece no cenário, não para excluir a lei, para aplicá-la, mas aplicá-la da maneira correta, não da maneira que eles estavam aplicando. E de repente estes homens começam a observar e pensam assim: bom, esse Cristo aí anunciado está fazendo muitas maravilhas, realmente ele está fazendo muitos milagres. A gente vai ter que dar um jeito de calar a voz dele, a gente vai ter que dar um jeito de calar a boca dele, fazer ele parar de profetizar, fazer ele parar, e todo mundo que está começando a acompanhar ele, dá um basta nisso. Sabe por quê? Senão nossa cadeira está comprometida, senão o nosso cargo eclesiástico de sacerdote, da diretoria judaica está comprometido, senão o nosso interesse próprio, o meu benefício concedido pelas autoridades está comprometido, o meu conforto está comprometido. E eles começaram a tramar contra Jesus Cristo. Então, inicialmente, prometeram e ameaçaram Jesus Cristo de prendê-lo. Você vai notar que houveram muitas ameaças, mas Jesus Cristo não temeu a nenhuma delas. E pelo contrário do que muitos insinuavam, que ele estava contra a lei e que ele deveria então estar nas sinagogas, ou que aqueles que criam em Jesus Cristo, o objetivo da diretoria era desmistificar, colocar uma máscara ou passar Jesus Cristo como um trapaceiro, porque eles apontavam e falavam: bom, mas vocês não anunciam que ele é o Messias? Olha o modo como ele foi gerado, olha o modo como ele entrou na cidade. É esse Jesus Cristo que vocês esperam? Não, nós queremos um Jesus Cristo. E começaram a incentivar o povo a acreditar em um Jesus Cristo que lhes prometessem ouro, que lhes prometessem prata, que lhes prometessem tirar da escravidão, do poder, do poderio, da força do Império Romano. Mas Jesus Cristo nada disso fez. Pelo contrário, em vez de estar no meio dos príncipes, em meio às autoridades, ele não estava no meio de poder humano, ele não estava no meio das autoridades. Pelo contrário, o negócio dele era ter com Bartimeu, o cego. O negócio dele era curar o coxo. O negócio dele era ter com Maria Madalena. O negócio dele era estar no meio da escória da humanidade. O negócio dele era estar onde ninguém gostaria que ele estivesse. E aquela
começou a ganhar equilíbrio. Muitos começaram a duvidar disso, mas Jesus Cristo cada vez mais provava que era de fato o Filho de Deus. Eles vinham com discurso, ele vinha com a prática. Eles vinham com palavras e com mentira, e ele vinha anunciando a verdade. Eles vinham com calúnia, e ele vinha mostrando: eu sou o Filho de Deus. Cada vez mais, a cada pedrada, a cada acusação, a cada inimizade que tentavam criar para com Jesus Cristo, ele operava mais uma maravilha. Eles tentavam atacá-lo e ele operava milagres. O negócio dele era com a mulher do fluxo de sangue. O negócio dele era converter Pedrão raivoso. O negócio dele não era utilizar alguém que tinha conhecimento. Não eram os doutores que ali estavam pretendendo derrubá-lo. Ele mostrou: todo o poder na terra e no céu me foi dado. Eu não preciso de alguém estudado. Eu vou lá e converto o pescador que não tem conhecimento. Eu vou lá e converto o pescador que nem sabe ler. E ele foi contra tudo aquilo que lhes foi apresentado. O problema é que essa diretoria começou a cada vez mais pegar raiva, vamos dizer assim na linguagem dos dias de hoje, ranço de Jesus Cristo. E então tentavam aprisioná-lo. Você vai ver que em João 7, do 32 ao 46, é narrado que os líderes religiosos mandaram soldados prenderem Jesus. Mas a palavra de Jesus Cristo era tão forte, poderosa, impactante, que nem os soldados com suas armas terrenas poderiam prender Jesus. O discurso de Jesus Cristo não estava baseado em poderio humano, não estava baseado em autoridade humana, não foi constituído por sacerdote terreno, era o próprio Pai que lhe instituiu o poder divino. Quem? A pergunta é, não me responde, pergunte a você mesmo. Quem eu e você estamos ouvindo como treinador para avançarmos nessa corrida? Quem está nos treinando? A quem estamos dando ouvido para permanecermos firmes na corrida? Quando surgir uma cãibra, quando o músculo de repente não mais aguentar, quando de repente as pernas perderem as forças, a quem estamos escutando? Quem está sendo o treinador? Afinal, para você correr a corrida, alguém te treina, alguém vai provar você. O ponto é, o crente quer ser aprovado, mas não quer ser provado. O crente quer vencer a corrida, mas não quer correr. O crente quer correr mais de 40, 50 quilômetros, usando a linguagem dos dias de hoje numa maratona, que é a maratona aos céus, e não quer sentir ganho, não quer sentir desconforto durante a corrida. Ele quer o melhor tênis, ele quer a melhor meia. Se não for com cargo tal, eu não corro. Se não for para liderar do meu jeito, eu não vou correr. Se não for para usar isotônico tal, eu não quero. Eu quero ouvir a palavra que eu quero. Aquela mensagem do pregador de domingo não me desce. Proteína que deram aí, eu não quero. Eu só quero a sobremesa. Arroz e feijão pesado eu não deixo. Não vai engolir na minha garganta. Eu não vou com a voz daquele irmão. Eu não vou com a voz do pastor. Eu não vou com a voz do líder dos jovens. Eu não vou com a cara da irmã do círculo de oração. Eu não vou com a mensagem do céu. E o problema é que daí não quer escutar o que está no altar de Deus, no altar de sacrifício de Jesus Cristo, mas vai correr no altar de Baal, mas vai comer, vai tomar o isotônico que tem sabor de framboesa de Baal. Aí não quer tomar, não quer engolir a orientação do pastor, não quer ouvir a orientação do presidente, mas quer vencer a corrida.
livramento, vitória, corrida ganha, só se vence orientado pela palavra. Para chegar no final e me prometeram que eu teria carro. Está faltando muito para chegar no final e me prometeram que eu teria um cargo. Está faltando muito para chegar no final e me prometeram que eu seria exaltado. Está faltando muito para chegar no final e me prometeram que eu receberia liderança. Está faltando muito para chegar no final e eu ainda não tive meu ministério reconhecido. Está faltando muito para chegar no final e ainda não me elogiaram cantando. Está faltando muito para chegar no final e ainda não agradeceram porque eu ajudei a limpar a igreja. Está faltando muito para chegar no final e só estão me caluniando. Está faltando muito para chegar no final e eu ainda não escutei mencionarem o meu nome. Não aprenderam uma coisa com o maior de todos em Filipenses capítulo 2 de 5 a 11, que talvez alguém esqueceu e eu vou repetir. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo igual a Deus, não teve por usurpação, mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes, aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, e achado na forma de servo, humilhou-se, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também não ficou por isso mesmo, Deus o exaltou soberanamente.